Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar mais um Evangelho no Lar, o projeto Luz na pandemia da US Intermunicipal de Guarulhos. E eu convido vocês a fazermos a prece inicial. Vamos elevando os pensamentos em Jesus, a Deus, a essa equipe espiritual que nos acompanha. E vamos agradecer por essa oportunidade, rogando que possamos ter a intuição necessária para podermos falar ao coração de cada um que estiver participando ou ouvindo posteriormente este Evangelho. Pedimos também que nesse momento possa ser fluidificado os potes de água, a garrafa de água, de modo que seja colocado o remédio necessário para o equilíbrio orgânico de todos. E assim, com graças a Deus, nós iniciamos as palavras dessa noite. Graças a Deus. Então, nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, o homem de bem. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua pureza, se interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem a ele. O homem de bem, ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano, o homem de bem, é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança a anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Considera aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe
que será perdoado, conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa do que na véspera. Então, todas essas questões que se resumem nas leis de Deus, elas estão gravadas no espírito, no nosso espírito encarnado. Isso quer dizer, então, que todos esses contextos estão aí presentes dentro de cada um. E é uma coisa assim muito interessante, porque primeiro que nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência material. Nós somos filhos de Deus. Não conseguimos viver se não formos bons. Por sermos exatamente filhos de Deus, é que é a suprema bondade e inteligência. Se não perdoarmos, nós adoecemos. Se não exercermos a bondade, sentirmos tédio. Olha que interessante, se a gente não exercer a bondade, a gente sente tédio. Se não formos fraternos, vamos sofrer de solidão e depressão. Então, a bondade é a única coisa que permite, que permanece para sempre no ser humano. Há muitas pessoas experimentando a solidão, a depressão, a amargura, o rancor, o tédio, porque não estão desenvolvendo seus potenciais de inteligência e bondade. Então vejamos, essas leis divinas, todo esse conjunto, ele está no DNA de cada ser encarnado e desencarnado. Logo, diante das oportunidades de fazer o bem, nós temos inclusive a intuição que nos toca o coração e nos dá o direcionamento para pormos em prática aquelas atitudes que vai ajudar o nosso próximo. E é nesse exercício, que nós vamos nos sentindo felizes, porque a felicidade, ela não está naquilo que nós acumulamos. A felicidade está naquilo que podemos compartilhar. Essa é a grande realidade. De que adianta, por exemplo, você fazer um banquete ali na sua casa, aquele almoço maravilhoso, e almoçar sozinho, Então não tem graça, Então quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, de fazer aquele almoço, olha como é muito mais prazeroso quando a gente está na companhia de uma outra pessoa, na companhia da família, dos filhos, enfim, de pessoas que a gente consegue dialogar, compartilhar ideias na hora daquela refeição. Então, esse momento é muito mais valoroso, é muito especial, Nós fomos criados para compartilhar. Vamos pensar um pouquinho, na sua vida. Como que você se sente quando você compartilha algo com alguém? Como que é isso? Como que você se sente? A alegria que brota no seu interior. Então, isso é muito importante. Então, nós fomos assim, talhados,
para compartilhar. Na nossa, faz parte de nós, faz parte daquilo que Deus deu a condição para nós ao nascermos, né? Então, a gente precisa analisar o nosso comportamento no cotidiano, né? Porque o homem de bem, diante de todas essas diretrizes, não é alguma coisa que está aí para ser trabalhado diariamente. Cada dia a gente vai melhorando um pouquinho. Porque vejamos, se a gente for olhar para trás, observarmos, inclusive, outras gerações do passado, então como que era o comportamento estabelecido, inclusive em sociedade? Não é? Então, hoje a gente vê que pela lei do progresso, né, o que acontece? Tudo evoluiu, né? E nós, nesse processo reencarnatório, Deus tem uma meta para conosco. E qual é essa meta? A evolução do espírito. E essa evolução se dá à medida que a gente assume os compromissos existenciais que nós temos junto aos familiares, no contexto de trabalho e para conosco mesmo. Então, nós temos inúmeras oportunidades de exercer essas máximas do Evangelho, de a cada dia, né, muito interessante, que a cada dia nós possamos seguir aquelas orientações de Santo Agostinho, que também se encontra no Evangelho, que é, antes de deitar, você parar um minutinho e fazer uma reflexão sobre o seu dia. Como foi o seu dia? Quantas foram as possibilidades que eu tive de ajudar uma pessoa e por que eu não fiz? Né? O que me impediu de ajudar aquela pessoa? É muito importante eu fazer essa análise para que eu possa aproveitar sempre o dia novo que Deus tem para nós, né? Porque a cada dia a gente tem a oportunidade de se melhorar. E isso é muito importante, a gente desenvolver essa consciência. Então, sendo assim, nós vamos solicitar também que, se for possível, vocês também possam estudar esse item do Evangelho, que é muito interessante. E assim, nós vamos encerrando, pedindo a esses amigos espirituais que possam movimentar essas energias de cura, essas energias de amor, levando aos hospitais, aos asilos, aos presídios, aqueles países que se encontram em crises, em desequilíbrios, aos refugiados. Nós pedimos, Pai, que possa envolver todo esse planeta, levando essa energia de amor, de paz, de cura, que possa envolver todas as pessoas que neste momento se encontram acometidas pelo Covid-19, que possa envolver também as famílias dessas pessoas, levando o conforto necessário, porque sabemos que nada ocorre por acaso. E assim, nós encerramos este Evangelho com graças a Deus.